Eu vou tentar explicar de uma forma bem objetiva, como eu explicaria em sala de aula, tá bom? Projetando os slides e simulando o algoritmo. Bom, o algoritmo de Dijkstra, como já a gente vem indiretamente em alguns pontos comentando ao longo do semestre, ele é um algoritmo que serve para encontrar, suponha que você tem um grafo com pesos, não necessariamente orientado, um peso nas arestas, e eu quero encontrar se existe um caminho de um vértice para outro, ou de um vértice para todos os demais, e se existe esse caminho, qual é o mínimo? Então, o algoritmo de Dijkstra, além de dar o custo desse caminho mínimo, que é a soma de todas as arestas que percorrem esse caminho, qual é esse custo mínimo, e ele também consegue, através de uma lista encadeada estática, que eu vou mostrar para vocês, que ele vai montando, que no final fica invertida, mas é fácil, é só jogar numa pilha, ou é fácil perceber a diferença, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Se você inverter, ele consegue mostrar, então, qual é o peso do caminho mínimo e qual é o caminho que gerou esse caminho mínimo, esse custo mínimo. Obviamente, ele gera um caminho, pode ter mais de um caminho de tamanho mínimo, mas ele gera um baseado no critério de escolha do algoritmo que a gente vai ver. Não, pelo menos da implementação do algoritmo não importa tanto, porque é mais genérico, e aí a implementação, você vai dos for de 1 até n, então ele vai botar nessa ordem, testa 1 primeiro, depois testa 2, e vice-versa. Né? Se for de n até 1, ou de até 0, então tem que ver como é que está sendo descrito o algoritmo. Mas esse é o objetivo do algoritmo, encontrar o caminho mínimo. Algumas informações importantes, porque a gente vai depois comparar com o Bellman-Forbes, falar assim, o Dijkstra é tão bom assim, por que a gente estuda outros? Então, o Dijkstra tem uma questão, ele só funciona, desculpa, para grafos com arestas positivas, né? E existem problemas que tratam de arestas negativas, ou seja, que a gente tem uma ideia de falar, mas distância é sempre positiva, eu vou daqui em São Paulo, ou custo, quanto que eu gasto por percurso. Mas não é só isso, eu tenho problemas de balanceamento que tratam, por exemplo, de perda, né, de ganho, e problemas de otimização, que eu posso ter um caminho que trata de questões de arestas com peso negativo. E aí o Dijkstra não serve para isso. Tá? Então isso fica bem claro. Porque, aliás, o Bellman-Forbes, que é o próximo algoritmo, uma das diferenças é justamente que ele permite que você use arestas negativas. O Dijkstra, o algoritmo funciona tanto para grafos ou dígrafos. Nós vamos simular por dígrafos por uma questão só de otimização, né? Porque o dígrafo simplifica as arestas, porque se você trabalha com arestas, com grafos não orientados, é como o Dijkstra funciona como se tivesse uma aresta que vai de I para J e outra que vai de J para I. Funciona do mesmo jeito, mas é essa a ideia. Então, por uma facilidade de simulação, eu vou trabalhar com um grafo orientado, mas que fique claro que ele funciona para qualquer grafo, não orientado ou orientado. E, basicamente, ele tem 3 momentos. Ele tem uma inicialização das variáveis, que eu vou mostrar para vocês separadamente, e aí, a partir disso, ele entra num loop, e esse loop funciona da seguinte forma. Ele escolhe um vértice de custo mínimo, né? Ou, em outras palavras, um vértice que, depois que escolhido, ele não tem como encontrar um caminho menor, né? E depois ele recalcula a distância para todos os demais vértices, ou pelo menos para os vértices vizinhos desse que ele escolheu, ele tenta melhorar o custo, estimar um custo melhor a partir desse vértice. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou sair de Itajubá. Como eu estou trabalhando com distâncias positivas, vamos pensar que eu quero um menor caminho para São Paulo. Bom, de Itajubá, eu só vou conseguir visualizar as adjacências. Então, eu tenho uma estrada até Piranguçu, tenho uma estrada até Piranguinho, tenho uma estrada até Maria da Fé, tenho uma estrada até Venceslau Braz. Vamos pensar assim. Vamos supor que fosse só esses caminhos. Aí vamos supor que a menor distância quer dizer, eu posso sair para qualquer uma dessas. E essas são as únicas saídas que eu tenho. A menor distância é daqui em Piranguinho. Vamos supor que é 15 quilômetros. E as outras, vamos pensar que Piranguçu dá... Vamos pensar que daqui Piranguinho é 10 e Piranguçu é 12. Só para a gente não entender assim. Maria da Fé é 20. Venceslau é 25. Vamos pensar assim.
mais Piranguinho é 10. Então, vocês concordam que, nesse momento, qual é o vértice que eu vou escolher para encontrar o menor caminho? É Piranguinho. E vocês concordam que se a única forma de sair de Itajubá são por essas 4 arestas, Piranguinho, Piranguçu, Maria da Fé e Venceslau, e Piranguinho é menor, a hora que eu falar que a distância de Itajubá a Piranguinho é menor, é 10, ela não vai mudar mais, vocês concordam comigo? Por que ela não vai mudar mais? Porque as saídas para as outras cidades são tamanhos maiores do que 10. Então, qualquer outro caminho que eu saísse, e de repente, vamos supor que eu saio para Piranguçu, e de Piranguçu tem uma estrada de terra, mas vamos considerar que existe uma estrada de Piranguçu a Piranguinho. Bom, se tem uma estrada de Piranguçu a Piranguinho, essa estrada ela vai ser maior do que 10, porque ela já é 12 para chegar em Piranguçu. 12 mais alguma coisa vai ser sempre maior que 10. Então, uma vez escolhido Piranguinho, não tem mais como encontrar um caminho menor. Então, nesse momento, esse vértice, esse caminho fica fixo, ou seja, a distância de Itajubá a Piranguinho já está calculada, é 10. E a partir de Piranguinho, eu vou olhar as arestas adjacentes de Piranguinho. Então, vamos pensar, só para vocês entenderem. Vamos supor que eu tivesse uma estrada de Piranguinho a Piranguçu gastando 1 quilômetro, fosse do lado ali. E eu tenho 12 quilômetros para Piranguçu. Como eu fui para Piranguinho, agora eu estimo, olha, Piranguinho 10, mas essa 1 vai ser 11. É melhor do que as 12 que ir direto para Piranguçu. Então eu melhoro. Então eu faço uma nova estimativa. Então, a cada passo do algoritmo, por uma questão que eu sempre tenho arestas positivas, e por isso que é a questão da aresta positiva, para cada passo do algoritmo, eu vou ter uma cidade, um nó, que eu alcancei e que não tem mais, que aquele valor é mínimo. Não tem mais como reduzir. Pelo próprio princípio desse que eu dei exemplo para vocês, eu passo por uma aresta menor, não tenho, qualquer outro caminho tem que sair por uma outra que é maior para chegar lá, no pior caso. Então não tem como. Agora, por essa menor, pode ser que ainda tenha uma menor do que uma maior que eu já tinha. E aí melhora. Então vira estimativa. Então, a cada passo do algoritmo, eu encontro um caminho de um vértice para outro que não tem mais como diminuir. Então, eu vou tendo vértice onde o caminho já está calculado e vértice onde tem uma estimativa baseado no andamento do algoritmo. Deixa eu ver, tem gente que perguntou. Professor, mas o caminho não pode ficar maior depois de Piranguinho? Acho que entendi errado. Acho que era algo tipo o problema do caixeiro viajante. Ô Felipe, o negócio é o seguinte, ó, é porque eu dei um exemplo e aí a gente pode pensar, mas não fica, porque, veja bem, se eu só tenho 4 arestas, não esquece, ó, eu tenho um vértice, tem 4 arestas de vizinhos dele. A aresta menor, né, vai me ligar a um vértice, e como qualquer outro caminho, eu posso ter, por exemplo, eu posso ter um caminho que sai de Itajubá para Maria da Fé, e Maria da Fé para algum lugar, para Cristina, e chega em Piranguinho, né? Mas ou então tem um caminho direto de Maria da Fé Piranguinho. Mas se Itajubá Maria da Fé já é maior do que Itajubá Piranguinho, esse outro caminho vai ser maior ainda. Então, uma vez que veja bem, qualquer outra saída é maior do que a distância que eu tenho Itajubá Piranguinho. Então não tem como ser menor. Tá? Então é assim que o algoritmo funciona. Então, a cada passo, ele calcula um que não tem mais como reduzir. E a partir dele, ele faz uma nova estimativa para os vizinhos desse vértice que ele alcançou. Sim, é o R. Piranguinho seria o R nesse passo, Felipe. Mas vocês vão ver simulando. Tá bom? Vamos lá, vamos ver se o pessoal se fica claro aí. Se não ficar claro, Felipe, eu volto aí para você ver se entendeu, tá bom? Então, mas basicamente o algoritmo é isso. Ele tem uma inicialização, depois ele escolhe esse R, aproveitando o R que o Felipe até destacou, que está aqui no slide, ele escolhe esse R, que é esse vértice de custo mínimo, até eu chamava de CMM, né? Mas o artigo original chamava de R, então tem usado. E a partir daí, ele recalcula as distâncias para os vizinhos de R, para quem é vizinho de R só. E aí ele melhora. E vai fazendo isso a cada passo. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Opa. Eu vou usar esse grafo, tá? Então, como eu disse, como exemplo, e aliás eu vou usar esse exemplo aí nas próximas 3 aulas, que é bom para vocês compararem um método com o outro. Então vai ser esse algoritmo aí, quer dizer, essa matriz, do lado direito é uma matriz de adjacências, tá? Como eu falei, eu optei por um grafo orientado para simplificar a matriz de adjacência.
porque senão seria uma matriz simétrica, mas no algoritmo eu teria que trabalhar IJ, depois teria que trabalhar JI. Então, assim, fica mais fácil a gente perceber acontecendo. Mas o algoritmo funciona sem alteração, tá? Para grafo orientado ou grafos não orientados. Bom, o que nós vamos fazer, então, é o seguinte. Eu quero sair do vértice 2, então o meu vértice 2, só destacando aqui, ó, o meu vértice 2 é o meu vértice inicial, e eu quero chegar no meu vértice 5, que é o meu vértice final. Só que é o seguinte, o caminho que ele encontrar de 2 até o 5, naturalmente já é o menor caminho por todos os vértices que ele passar. Então vamos pensar que esse caminho seja 2, 3, 0, 5, por exemplo. Não sei, supondo. Né? Ou então 2, 3, 0, 1, 4, 5. Esses vértices que ele passar são caminhos menores de 2 até passando por esses vértices. Tá? O algoritmo tem uma simplificação que se eu posso desconsiderar esse último vértice aqui, e aí mas eu sempre vou precisar de um vértice inicial, e aí ele calcula se eu tirar o teste para verificar se eu cheguei no vértice final, ele vai rodar o algoritmo e no final ele vai ter um vetor onde ele vai ter do vértice 2 para todos os outros, né? Em cada posição do vetor é a distância para aquele vértice correspondente, o caminho mínimo para cada um deles. Então também o algoritmo funciona assim. Você consegue calcular o caminho mínimo de 2 para todos os demais. Nessa simulação eu fiz isso de propósito. Eu poderia nem colocar o 5. O 5, repara que ele é um vértice sumidouro, só tem seta chegando. Ele vai ser o último vértice alcançável nesse grafo. Então, mesmo que eu não colocasse o 5, se eu colocasse calcular o caminho mínimo do vértice 2 para todos os demais, ele ia parar quando ele chegasse no 5, porque o 5 é o último que ele alcança. É o último que ele calcula de fato. Então, o algoritmo, o exemplo funciona para os dois casos, então isso fica interessante. Então, é essa a ideia, né? Então, vamos lá. Então, voltando ao algoritmo. Primeira parte do algoritmo é a inicialização das variáveis. Então, veja bem, se vocês pegarem o algoritmo original de Dijkstra, acho que eu vou até botar o artigo, para quem eles têm, é um artigo pequeno, mas é interessante, porque é um clássico, né? Para vocês verem. Ele não fala nada disso aí. Porque o método do Dijkstra é o método de otimização. Né? Mas, quando você vai implementar, você tem que pensar em tudo isso. Então, eu passo o grafo, aqui eu estou passando como se fosse como matriz de adjacência, mas é óbvio que isso aqui é só uma questão de representação. Passa a ordem, passa o vetor inicial, de novo, o vértice inicial, desculpa, o vértice final, se não tivesse isso, o algoritmo funcionaria, sem problema nenhum, só que ele ia calcular de VI para todos os demais. E aqui duas coisas importantes do algoritmo. O algoritmo, esse vetor de custo, é o custo mínimo de VI para todos os demais ou para aqueles que ele passou naquele caminho. E o vetor de caminho é uma lista encadeada estática que dá para mim o caminho que deu aquele custo. Isso é uma parte mais interessante. Então, essas duas partes bastante importantes de retorno do algoritmo. Tá? Bom, eu preciso de um vetor visitado, né, para dizer que sou. E visitado quer dizer, não é que eu alcancei, já visualizei o. Não, visitado, por exemplo, no exemplo que eu dei no início, Piranguinho seria o R, quando ele acha o R está visitado. Então, quer dizer, todo vértice que foi visitado de fato, são vértices que não tem mais como diminuir, eu encontrar um caminho ainda menor. Tá? Então, é isso que é o visitado. Isso, obviamente, eu vou inicializar ele. Inicialmente, todo mundo é falso. Né? E o vetor de custo e de caminho funciona assim. Olha só, eu trabalho com estimativa. Qual é o custo para sair de Itajubá, para chegar em todas as cidades? Eu quero sair de Itajubá para São Paulo. Se eu ainda não calculei nada, a estimativa de Itajubá para qualquer cidade alcançável a partir de Itajubá, que esteja no meu mapa, ou no meu grafo, é infinito. O infinito aqui, que representa, no meu algoritmo, um inteiro que seja o maior inteiro possível de representação no computador, ou um número que a soma dos cálculos nunca vai alcançar, para a gente poder trabalhar. Ou seja, é um valor infinito que ele considera o seguinte: inicialmente a estimativa é infinita. Depois, se eu tiver um cálculo, eu melhoro essa estimativa. Tá? Então, em inf, aqui lá na nota de aula, é uma constante que representa o maior inteiro. Caminho, ele sempre diz o seguinte: ó, eu estou no vértice 3, eu vim do 2.
Ah, do 2 eu vim do 0. Então, ele sempre vai dizer da onde eu vim. Da onde eu vim é um índice do vetor. Então, eu vou inicializar, por enquanto, como é estimativa. Eu não sei de onde eu vim, porque eu não calculei nada para cada vértice. Então, a estimativa é menos 1 representa, e eu ainda não sei de onde eu vim. Quer dizer, eu não sei como é que eu chego naquele vértice, naquele caminho mínimo. Então, eu inicializo então, o vetor de custo com infinito e com menos 1. Com inserção numa única posição, que é o vértice de início. É a única coisa que já sai calculado. Porque olha só, qual é o custo para chegar em Itajubá saindo de Itajubá? Menor custo. Menor custo é zero. Qualquer outro caminho, por exemplo, eu saio para Peranguinho vai para Piranguçu eu volto. Eu dei uma volta, esse caminho é maior do que zero. Então, zero é o custo mínimo para chegar onde eu estou, o ponto de partida. E eu cheguei de onde estou, de onde eu vim, de onde eu estou. Então, essa é uma inicialização. E eu gosto de começar com um vértice que não seja zero, para não confundir. Senão o pessoal fica achando que caminho índice VI recebe zero. Mas você recebe zero se eu sair do vértice zero. Como eu estou saindo do vértice 2, nesse caso ele vai receber 2. Então é só para o pessoal entender. Então olha como é que é fácil guardar esse algoritmo. Inicialização. Um vetor de visitado com tudo falso. Um vetor de custo de caminho, que é o que ele vai devolver. Custo no início todo mundo é infinito. Caminho tudo é menos 1, com exceção do vértice de onde eu estou partindo. Do vértice onde eu estou partindo, qual é o custo para chegar onde eu estou? Zero. E da onde eu vim? Da onde eu vim mesmo. Então caminho de VI recebe VI. Essa é a minha inicialização do algoritmo. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, né? O Juan respondeu ali, o Matheus. Beleza. Então vamos à frente. Então, essa é a inicialização do algoritmo. E agora a gente vai entrar num loop sem fim. Só um detalhe. Aí você fala, mas isso é a única coisa que às vezes confunde o pessoal nessa inicialização. Mas o visitado, eu não tenho que já marcar o visitado de onde. O fato de, por exemplo, eu estou em Itajubá já ser visitado? Não, essa é a única coisa que não mexo na inicialização. Pela forma como eu implementei o algoritmo, vocês vão ver. Então, no início, apesar de eu já ter a minha estimativa, eu não considero que eu fui visitado. Tá? Por quê? Porque o primeiro passo do algoritmo é escolher o próprio vértice de onde eu estou para olhar as arestas vizinhas. Tá bom? Então, então, visitado tudo é falso mesmo, e custo é infinito, com exceção de onde eu estou partindo, que é zero, e caminho tudo é menos 1, da exceção de onde eu estou partindo, cujo índice é o próprio vértice. Bom, então, vou simular desse jeito que está aí. Em sala de aula eu simulava, sempre dava até um formuláriozinho para o pessoal ir preenchendo, que é exatamente isso. Então, eu tenho o que ele vai calculando, o que vai devolver é o vetor de custo e o vetor de caminho. Então, observe. A inicialização do algoritmo, olha, vocês olhando aí, vocês lembram o que você tem que fazer de código. Esse código aqui vai gerar isso aí, ó. O vetor de custo fica, olha, eu estou saindo, nessa simulação nossa, nós estamos saindo do vértice 2. Então, do vértice 2 para chegar no zero, eu não calculei. Então, é uma estimativa de, por enquanto, infinito. Do vértice 2 para o vértice 1, o custo, por enquanto, não calculei, é infinito. Do vértice 2 para o vértice 2, eu já sei, é o custo zero. Do vértice 3 para o vértice... Do vértice 2 para o vértice 3, não calculei em infinito. Do vértice 2 para o vértice 4, não calculei em infinito. Do vértice 2 para o vértice 5, eu não calculei em infinito. Caminho. O caminho, quer dizer, para mim chegar do 2 ao 0, eu não calculei. Então, eu não sei de onde eu vim. Eu chego no 0 por qual vértice? Então, eu vou marcar menos 1. Mesma coisa para o 1, para o 3, para o 4, para o 5. Com exceção do 2, que de onde eu vim para chegar no 2? Do 2 mesmo. Tá? Então, isso aí é só para vocês visualizarem a simulação. Cara, eu vou botar por linhas. É como se eu estivesse alterando o vetor, tá? Não é uma matriz, não. É um vetor. Para vocês perceberem a simulação. Bom, e aí, para facilitar a nossa visualização, eu dividi esse while, essa iteração principal aí, ela é 2 momentos. Ela tem um momento onde ela escolhe o custo mínimo, que é o R, e depois ela calcula, ela refaz os cálculos a partir do R. Pelo menos o cálculo dos vizinhos do R. Tá? Então, eu vou deixar de azul. Tudo que é azul aí é a parte escolher o vértice R, quer dizer, aquele que naquele momento não tem mais como melhorar, então ele já é o que vai ser visitado. E depois ele fazer uma nova otimização, quer dizer, uma melhoria dos cálculos que ele tem a partir de R. Quer dizer, sabendo que já tem o caminho mínimo até R,
eu consigo melhorar um pouco a minha estimativa para os demais? Quais? Tá? É isso que vai acontecer. Então, olha só, o algoritmo de Dijkstra é isso aí. Basicamente, o artigo discute o que está em vermelho, que é a melhoria do R. Sim, em termos de algoritmo, mas ele, claro, ele fala. Então, olha só. Essa parte em azul é basicamente o seguinte: ele vai fazer um for passando, verificando os vértices que não foram visitados. Olha para vocês verem. Os que não foram visitados, tá aqui. Se ainda for, já foi calculado. Se ele não foi visitado, primeiro ele verifica se R é menor do que zero, porque ele começa o R valendo menos 1. Então, só para não precisar fazer, ó, só, R recebe o primeiro não visitado, aí teria que fazer um for para isso. Né? O primeiro que ele não foi visitado, o R já recebe I. Então, vamos supor que ele já visitou o zero. Aí, o primeiro não visitado é o 1. Então, ele usa o 1 de referência. E depois ele começa a melhorar, ele vai procurar aquele que tem o menor custo, no vetor de custo, aquele que tem o menor custo que não foi visitado. É isso que ele faz na primeira parte. Ou seja, dos vértices que ainda não foram visitados, qual é o que nesse momento tem o menor custo? O menor custo é da onde eu estou para onde eu tenho que ir. Porque qualquer um tem custo maior. Então não tem como otimizar. Então eu vou ter menor, porque isso garante que não tem um caminho menor ainda passando por um outro vértice para chegar nele, faria um circuito. Eu escolho o menor e esse é o meu R. Tá? Bom, se o meu R for menor do que zero, é porque ele já visitou todo mundo, ele acabou. É porque ele não entrou no if e aí passou por todos os vértices, todos não foram visitados. Se ele chegou em VF, ele também para. Ou seja, se ele chegou no vértice final, então ele seria o visitado, eu não vou precisar mais otimizar a partir dele, eu já alcancei esse vértice. Né? Uma observação interessante. Se o teu algoritmo, você quer trabalhar o Dijkstra, para ele encontrar o menor caminho de um vértice inicial para todos os demais, bastaria tirar essa parte do algoritmo e não passar esse parâmetro. Ou seja, ele vai participar na hora que todo mundo for visitado. Tá? O que acontece aqui é que eu posso alcançar um vértice visitado e não visitar outros, eventualmente. Tudo bem. Então, o vetor de caminhos vai trazer o caminho mínimo, considerando os caminhos que eu percorri, os vértices que eu percorri. Muito bem. E depois disso, aí ele faz uma coisa bem simples. Ó. Ele verifica se existe uma aresta de R para I. Opa, desculpa. Ele vai verificar se existe uma aresta, quer dizer, de R para I, ou seja, I aí variando todos os vértices, ou seja, todas as arestas de R para I. Certo? Se o custo que eu calculei até agora para chegar no I, porque vai ter um custo lá, nem que seja infinito, for maior que o custo que eu tenho agora para chegar no R, que já é fixo, mais o peso da aresta, então quer dizer que é melhor eu ir chegar nesse vértice por essa aresta para chegar em I. Então eu atualizo o custo e acerto o caminho. É assim que o algoritmo funciona. É basicamente isso o algoritmo de Dijkstra. Para vocês verem isso funcionando com clareza, vamos para frente. Vamos simular. Muito bem. Então, primeira parte. Olha só. A primeira parte, que é azul, é encontrar o R. Então, olha só. Ele vai lá, olha só. O zero foi visitado? Não. E daí vocês vão ver, eu vou marcar. Como eu não estou tendo vetor de visitado, mas você sabe que ninguém foi visitado nesse momento, eu vou ver o vetor de visitado, eu vou marcar, vou deixar colorido no grafo, tá? Tudo que tiver em laranja já foi visitado. O zero foi visitado? Não. Então, nesse momento, R é menor que zero? Então já tem um true, ele nem considera o para frente, R recebe I. Então R recebe zero. Beleza, aí volta. 1 já foi visitado? Não. R é menor que zero? Não, R já é zero. O custo do 1, que é infinito, é menor que o custo do zero, que é infinito? Não. Então continua sendo zero o meu vértice de referência. Tá, aí ele vai para o próximo. O I recebe 2. O 2 já foi visitado? Não. Lembrando que mesmo o vértice de partida não foi visitado. Beleza. O R é menor que zero? Não, porque já tem um valor, já tem uma referência, já tem um R para mim considerar, que é o zero. Mas o custo para chegar no 2, que é zero, é menor que o custo para chegar no zero? Então agora eu troco o R por 2. Então 2 é a minha referência. Em outras palavras, pessoal,
essa etapa do algoritmo, repetindo, é o quê? Ele vai passar olhando o vetor de custo e vai escolher o vértice que tem o menor custo, considerando os que não foram visitados. Então, nesse momento, no nosso caso, ele escolhe o 2, tá? Porque é o próprio vértice de partida. Não tem como melhorar esse custo se eu estou saindo dele. Ele é custo zero. Né? Então, está aqui. Ele é o menor. Então, nesse momento, ele vai sair do algoritmo. R é menor que zero? Não. Aí ele faz, ó, visitado R receber true antes de ir para outra parte. Então, esse é o nosso visitado R receber true. Aí. É sinal que o 2, ou seja, ele já está calculado o custo mínimo dele. Tá? Então, a partir de agora, ele vai fazer uma estimativa melhor. Mas ele só consegue fazer uma estimativa olhando os vizinhos do 1, vizinhos de saída. Ou seja, quem eu alcanço a partir do 2? Desculpa, vizinhos do vértice R. Quem eu alcanço a partir do 2? Só o 3. Então, ele vai verificar se chegar no 3 a partir do 2 é melhor do que chegar no 3 pelo caminho anterior calculado. Que nesse momento nem tinha calculado, era infinito. Mas ele compara com esse infinito. Então, vamos ver só para vocês entenderem. Ó. Ele vai olhar o seguinte, ó. O vértice... Ah, não, e tem o zero também. O vértice 0, eu já até calculei aqui, mas para vocês entenderem, ó. O vértice 0. O custo para chegar... Então, olha só. Existe uma aresta de R, que é 2, para I, que é 0? Então, existe, tá aqui, ó. Tá. O custo para chegar no 0. O custo para chegar no 0 é infinito, ó. Vou limpar aqui só para vocês entenderem, ó. Que eu estou aqui, ó, o estado do algoritmo é esse. O custo para chegar no 0 é infinito. O custo para chegar no R, quem é o R? 2. O custo para chegar no 2 é 0. Mais a aresta de 2 para 6, que é de 2 para 0, que é 6. Então eu chego no 0 gastando 0. E aí do 0 eu chego eu chego no 2 gastando 0. Aí do 2 ao 0 eu gasto 6. 0 mais 6, quer dizer, eu estou encontrando um caminho que chega no 0 gastando 6. É melhor do que o gasto que eu tinha previamente calculado, que é infinito? Claro que é. Então, agora, ainda é uma estimativa, mas é uma estimativa melhor. Que eu chego no 0, a partir do 2, ali em caminho, agora eu mudo para 2, gastando 6. Gastando o custo para chegar em R, mais a aresta de R para I. E o caminho marca que eu chego em I vindo do R. É isso que ele faz. Depois ele olha, existe aresta. Então ele vai fazer isso, ele vai falar para o 1. Ele vai passar no for por todos. Existe aresta do 1 pro R, do R para o 1? Não. Então é falso, pula fora. É 0, né? Isso quer dizer o falso, então nem testa. Existe aresta do 2 para o 2 mesmo? Na verdade, a gente poderia até melhorar aqui para falar se já também se não foi visitado. Existe. Mas como ele já é visitado, não tem como melhorar. Qual que é o custo para chegar no 0? No 2? É 0. Qual que é o custo para chegar em 2 mais a aresta? Aliás, desculpa, não existe uma aresta porque não existe um laço, tá? Então, nesse caso, nem. Mas se tivesse um laço, ele ia calcular e verificar que não tem como melhorar. Existe a aresta do 2 por 3? Existe. Qual é o custo para chegar no 3? O custo para chegar no 3 é infinito. Tá aqui, ó. O custo para chegar no 2, que é 0, mais o custo da aresta 2, 3, que é 1, 0 mais 1, 1. É melhor. É menor, né? Quer dizer, estou melhorando do que o custo chamado para chegar no 3? É. Então eu vou trocar. Então atualizo o vetor. Então o meu custo para chegar no 3 agora, estimado, é 1, vindo do 2. Não tem aresta do 2 para o 4, então não vai manter. Não tem aresta do 2 para o 5, vai manter. E o algoritmo deu o primeiro loop inteiro do algoritmo de Dijkstra. Entenderam? Simulou algumas vezes, vocês memorizam isso com muita facilidade. Memoriza até o algoritmo. Bem simples. Então vamos para o próximo. Então vamos ver se o pessoal está entendendo bem. Olha para vocês verem. Próximo passo. Volta lá para o loop grandão. Primeiro passo, primeira parte do grande loop, né, do método, escolheu o R. O que ele faz? Ele vai percorrer o vetor de custo, verificando o menor custo dos vértices não visitados. Então, entre 0, 1, o 2 já foi visitado. 3, 4 e 5,
qual é o custo? Qual é o custo menor? É o que está na posição 3, é o custo para chegar no vértice 3, que é 1. Então, meu R agora é 3. Olha, observe como é que é fácil. O grafo mostra bem. Por exemplo, eu já tenho uma estimativa para ir do 2 para o 0. As outras estimativas é tudo infinito. É estimativa também. Mas agora já tem uma estimativa real que existe um caminho para chegar de 2 a 0 gastando 6. Mas observe que, se eu for do 2 para o 3, do 3 para o 0, o caminho é menor do que ir direto do 2 para o 0. É isso que eu estava falando naquele negócio de chegar em Piranguinho e ir para uma outra, de repente é menor. Mas eu não consegui visualizar isso, só consegui visualizar isso depois que eu cheguei no 3, que é o que vai acontecer agora. Então agora o 3 vai ser visitado. Beleza. Fez visitado e agora eu vou na otimização do algoritmo. Eu vou verificar, melhorar a estimativa a partir do 3. Então ele vai passar por todos os vizinhos de 3, que no caso é só o 0, e vai verificar se o custo para chegar no vértice a partir de 3, né? Então, existe a aresta do 3 para o 0? Existe. O custo para chegar no 0 é 6. É maior do que o custo para chegar no 3, que é 1. Mais a aresta 3, 0, que é 2. 1 mais 2, 3. É maior. Então, eu troco. É isso que ele vai fazer. Opa. Tá lá. Então, como só os outros não têm aresta, não vai dar nada, não vai mudar. Então, repara, eu vou melhorar a estimativa agora para chegar. Agora, para chegar no 0, eu venho do 3. E olha que interessante. Eu chego no 3, só para vocês entenderem como é que é esse vetor de caminhos. Ó. Eu cheguei no 3 vindo da onde? Eu vim da... Desculpa. É isso. Eu cheguei no 0 vindo da onde? Vindo do 3. E eu cheguei do 3 vindo da onde? Vindo do 2. E eu cheguei do 2 vindo da onde? Vindo do 2 mesmo. Então eu tenho um caminho ao contrário. Ó. Eu tenho 0 que veio do 3, que veio do 2. Neste momento, qual é o custo para chegar no 0? O custo para chegar no 0 é 3. Mas como é que eu sei isso? Porque existe uma aresta 2, 3 que vale 1 e existe uma aresta 3, 0 que vale 2. Essa é a soma disso aqui. É assim que funciona esse algoritmo. Entendeu? Até aí? Porque agora é só repetir. Eu vou repetir até o fim para ficar bem claro o funcionamento do algoritmo. Todo mundo acompanhando? É um algoritmo bem legal de simular, pessoal. Bom, eu vou aceitar que todo mundo está acompanhando aí, tá? Vou aproveitar. Beleza, Matheus. Eu já ia falar, vou aproveitar o sim do Juan lá do 9 horas e 22 minutos ali. Beleza. Então, olha só. Voltando. Então, agora volta no outro passo, lá na parte azul. Ou seja, eu vou olhar os vértices que não foram visitados e escolher o de menor custo. Olha só, eu já tenho 2 visitados, que é o 2 e o 3. Então, o 0 tem um custo estimado de 3. O 1 tem um custo estimado de infinito. O 2 já foi visitado, o 3 já foi visitado, o 4 é infinito, o 5 é infinito. Quem ele escolhe para R? 0. Certo? Beleza. Então, o 0 passa a ser visitado, e agora eu vou melhorar a estimativa para os vizinhos do 0, que são 5 e 1. Porque é o que eu consigo enxergar a partir do 0. E não tem como achar um outro caminho que seja menor para chegar no 0, porque eu já peguei o menor caminho no 0. Qualquer outro caminho sai do 0 e passa por um outro. Ou vem de um outro caminho de 3 ou de 2, que ainda é maior. Então eu já sei que esse caminho é o mínimo. Então agora eu vou fazer as minhas atualizações. Olha só, existe caminho do 0 para o 0? Não, não tem aresta. Do 0 para o 1? Também não. Do 0 para o 2? Não tem. Do 0 para o 3? Não tem. Do 0 para o 4? Não tem. Ah, desculpa. Eu falei errado. Do 0 para o 1 tem. Do 0 para o 1 tem. Então, qual é o custo para chegar no 1? Já vou escrever aqui antes do algoritmo. Ó. Qual é o custo para chegar no 1? Infinito. Qual é o custo? Quanto que eu estou gastando para chegar no 0? Estou gastando 3. Qual é a aresta 3, 1? A aresta de 0 para 1 vale 1. Então, 3 mais 1 é melhor do que infinito, ele vai trocar. Depois a outra aresta é do 0 para o 5. Eu tenho infinito para chegar no 5. Eu estou chegando no 0 com 3. 3 mais 7 é melhor do que infinito, ele vai trocar. Então, nesses dois casos, são os que ele troca. Então, fica 4, 10. E observa, ó, eu chego no 1, vindo do 0,
do 0 eu venho do 3, do 3 eu venho do 2, do 2 eu cheguei ao ponto de partida. A mesma coisa do 5. Eu chego no 5 vindo do 0, depois, nesse momento ainda é uma estimativa, tá, gente? O caminho só é fixo naqueles que eu já visitei. Então, existe uma estimativa para chegar no 5, gastando 10. Lá. Mas como é que eu fiz para chegar no 5? Que caminho é esse? Vindo do 5, eu gastei uma aresta. Eu vim do 0 eu vim do 3 eu vim do 2. Então, assim, esse caminho que está gastando 10 é 2, 3 gastando 1, 3, 0 gastando 2, 0, 5 gastando 7. Então, 1 mais 2 mais 7, que é o 10. Tudo bem? Certo? Acho que sim, né? Só repetir o prazo. Beleza, então vamos para frente. Volta, escolhe o vértice de menor custo que não foi visitado. Então, o 0 já foi visitado, o 1 não foi, então posso considerar o 4. O 2 já foi visitado, o 3 já foi visitado, o 4 não foi, é infinito, o 5 não foi, é 10. Então, quem é o custo mínimo nesse momento? É o 1. Né? É o 1. Então, ele vai ser o vértice de custo mínimo, ele vai ser o visitado nesse momento. Vamos lá. E agora eu vou atualizar. Então, ele ficou visitado, tá ali, pus em laranja. Alcanço 5. Então, vamos lá. Então, do 1 eu só posso melhorar o 4 e o 5. O 4, com certeza, porque o 4 está em infinito. Ó. Quanto que eu estou gastando para chegar no 1? Estou gastando 4. 4 mais 3, então aqui, ó, vai ser 4 mais 3. Então, eu chego no vértice 4, vindo do 1, gastando 7. Que 7 é esse? É 2 de 2, 3. É 1 de 2, 3, mais 2 de 3, 0, mais 1 de 0, 1. Então, 1, 2, 1. 1 mais 2 mais 1. Bom, e aí o 3 aqui, né? Completa o 7. Ou, agora, olha só, em relação ao 1 para o 5. Qual é a estimativa para chegar no 5? Eu tenho uma estimativa que eu gasto 10 para chegar no 5 vindo do 0. Mas se eu der essa voltinha aqui, ó, é melhor, porque eu estou trocando um 7 por um 6. Então é muito melhor, isso aqui vai virar um 9. Muito melhor para mim. Então ele vai trocar. Então, agora, vindo do 1. Aqui, ó. Então eu chego no 5, vindo do 1, que veio do 0, que veio do 3, que veio do 2, pensando nesse menor caminho. Vamos continuar o algoritmo. Ele agora escolhe o vértice de custo mínimo. Entre 4 e 5 não são os visitados. O 4 é 7, o 5 é 9, então ele escolhe o 4. Né? Agora, fazendo mais rápido, por causa de espaço, já não estou nem escrevendo o algoritmo. Ele vai atualizar o 5, eu chego do 4, eu chego no 2. Eu poderia botar no algoritmo se não foi visitado, né? Porque o 2, quem já foi visitado e eu estou chegando nele de novo, é porque eu dei mais uma volta. Então o custo ainda é muito maior. Mas se em vez de botar um teste visitado, é só fazer o teste do custo, que não vai ser menor. Então, do 4 para o 2, não melhora o 2. Porque eu já fui visitado do 2. Já tem um caminho mínimo para chegar no 2. Né? E o 2, inclusive, é a minha origem. Quer dizer que eu fiz um circuito, dei uma volta para voltar no ponto de partida. Então não faz sentido. Mas do 4 para o 1, melhora. Poderia não ter melhorado. Por exemplo, se aqui fosse 10, ó, eu teria chegado no 4 com 7, mais 10, 17. Eu continuaria sendo melhor chegar no 5 pelo 1. Mas não é o caso. Né? Então eu chego no 4 com 7, mais 1, 8. É preferível dar essa voltinha aqui, ó. Que dá 4 do que vir direto gastando 5. É o que ele faz. Beleza. Bom, o algoritmo dá mais uma volta, porque ainda não chegou no vértice destino. O único vértice não visitado é o 5. Ele vai encontrar o 5. E aí, como ele alcançou o vértice de destino, ele para. Quer dizer, o 5 seria o visitado nesse momento. Né? Se o algoritmo tivesse encontrando o caminho mínimo do vértice 5 para todos os demais, do vértice 2 para todos os demais, ele pararia agora também, porque o 5, ele ia pegar o 5 e ia ver os vizinhos do 5 que não tem, vizinho de saída, não tem, ele ia testar isso e encerrar o algoritmo, tá?
mas não é o caso. Agora, olha que interessante, só voltando, já fiz isso aí na simulação, mas só para lembrar, olha só, para vocês entenderem como é que eu tenho uma lista encadeada. Então, para chegar no 5, qual é o custo? O custo é 8. Qual é o caminho que eu percorri? Então, eu venho aqui ó, no 5. Da onde eu vim? Eu vim do 4. O 4, da onde eu vim? Eu vim do 1. O 1, da onde eu vim? Eu vim do 0. E assim por diante. Então, olha só, voltando, ó, eu cheguei no 5, vindo do 4, que veio do 1, que veio do 0, que veio do 3, que veio do 2. Então, esse caminho, aresta 2, 3 é 1, aresta 3, 2, desculpa, 3, 0 é 2, aresta 0, 1 é 1, aresta 1, 4 é 3 e aresta 4, 5 é 1. Então, ó, 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 3, 7, mais 1, 8. É o custo que está aqui. E aí, se você quiser, você pode agora, por exemplo, pegar, colocar numa pilha essa recursãozinha que eu fiz aí, ó. Pega, vai no vetor onde eu estou, do vértice final, que é o 5, pega o valor dele, bota na pilha, depois vai no 4, pega, bota o 1 na pilha, vai no 1, pega o 0 na pilha, vai no 0, pega o 3 na pilha, vai no 2, põe o 2 na pilha, e aí, quando ele põe no 2 e encontra o mesmo número, é porque ele chegou na ponta de partida. É só desempilhar, ele vai desempilhar 2, 3, 0, 1, 4, 5 na ordem do caminho do menor custo. Entenderam? Bom, essa foi a simulação do algoritmo. O que você tem que fazer? Simular de novo para ver se realmente compreendeu. Mas não tem segredo. O algoritmo é bem legal. É uma sacada bem legal do Dijkstra, né? Eu falo Dijkstra, né? O pessoal fala Dijkstra, mas na verdade ele não é de origem britânica, então até é engraçado a gente falar Dijkstra para falar em inglês, sendo que ele não é de origem saxão, né? Então, anglo-saxão, então eu prefiro falar Dijkstra mesmo. Estou falando essa observação porque o pessoal fala Dijkstra, mas eu já até botei no idioma, no Google, para ver como é que a língua nativa pronuncia, parecido com o inglês, mas não é. Então eu prefiro falar Dijkstra, tá? Só para chamar a atenção. É muito chique, né? Verdade. Tudo bem, pessoal? Legal, né? Método, não é? Acho que facilita agora para vocês dar uma lida na nota. Né? Tem alguns aspectos de variação. Semana que vem a gente estuda o Bellman-Ford, na outra semana a gente estuda o Freud-Warshau.